penguinaudiobook.com. Pelajaran 1. Selamat pagi. Bom dia. Bom dia. Selamat siang. Dia bom. Dia bom. Selamat siang. Boa tarde. Boa tarde. Selamat malam. Boa noite. Boa noite. Silakan. Por favor. Por favor. Sama-sama. Você é bem-vindo. Você é bem-vindo. Ya, Sim. Sim. tidak. Não. Não. Bagus. Boa. Boa. Buruk. Mau. Mau. Senang bertemu dengan Anda. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo. Dari mana asalmu? De onde você é? De onde você é? Apa yang kamu kerjakan? O que você faz? O que você faz? Berapa nomor telepon Anda? Qual é o seu número de telefone? Qual é o seu número de telefone? Terima kasih banyak. Muito obrigado. Muito obrigado. Saya minta maaf. Sinto muito. Sinto muito. Itu terdengar bagus. Isso parece ótimo. Isso parece ótimo. Saya tidak mengerti. Eu não entendo. Eu não entendo. Bisakah Anda mengulanginya? Tolong. Você pode repetir isso, por favor? Você pode repetir isso, por favor? Bisakah kamu membantuku? Pode me ajudar? Pode me ajudar? Berapa biaya ini? Quanto custa isso? Quanto custa isso? Apa yang bisa saya bantu? Como posso ajudá-lo? Como posso ajudá-lo? Tolong hubungi saya. Por favor, me ligue. Por favor, me ligue. Tidak masalah. Sem problemas. Sem problemas. Selamat ulang tahun. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Hati-hati. Tome cuidado. Tome cuidado. Jangan khawatir. Não se preocupe. Não se preocupe. Membantu. Ajuda. Ajuda. Apa kabar? Como você está? Como você está? Aku tidak bisa mendengarmu. Eu não consigo te ouvir. Eu não consigo te ouvir. Saya tidak menyukainya. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Jika Anda membutuhkan bantuan saya, tolong beritahu saya. Se precisar de minha ajuda, por favor me avise. Se precisar de minha ajuda, por favor me avise. Aku mencintaimu. Eu amo você. Eu amo você. Saya senang. Eu estou feliz. Eu estou feliz. Saya sangat sibuk. Saya tidak punya waktu sekarang. Eu estou muito ocupado. Eu não tenho tempo agora. Eu estou muito ocupado. Eu não tenho tempo agora. Saya pikir itu sangat bagus. Eu acho que é muito bom. Eu acho que é muito bom. Tunggu sebentar. Apenas um momento. Apenas um momento. Tentu saja. É claro. É claro. penguinaudiobook.com
Pelajaran ini sangat penting. Isto é muito importante. Isto é muito importante. Saya ingin. Eu quero. Eu quero. Saya tidak ingin. Eu não quero. Eu não quero. Di mana? Onde é? Onde? Di mana? Onde é? Onde é? Di mana toilet? Onde é o banheiro? Onde é o banheiro? Berapa harganya? Quantos? Quantos? Berapa harga barang ini, atau berapa biayanya? Quanto custa isso? Ou quanto custa? Quanto custa isso? Ou quanto custa? Jam, jam. Relógio, horas. Relógio, horas. Jam berapa? Que horas? Que horas? Pada pukul berapa? A que horas? A que horas? Kamu punya. Você tem. Você tem. Apakah kamu mempunyai? Sudahkah Anda? Você tem. Você já. Você tem. Você já. Saya mengerti. Compreendo. Compreendo. Saya tidak mengerti. Não entendo. Não entendo. Apakah kamu mengerti? Você entende. Você entende. Dia. Isto é. Isto é. Apakah itu? É isso. É isso. Di mana stasiun kereta api? Onde é a estação de trem? Onde é a estação de trem? Di mana toiletnya? Tolong. Onde ficam os banheiros? Por favor. Onde ficam os banheiros? Por favor. Ke stasiun kereta? Tolong. Para a estação do trem? Por favor. Para a estação de trem, por favor. Ke bandara? Tolong. Para o aeroporto, por favor. Para o aeroporto, por favor. Saya ingin. Eu gostaria. Eu gostaria. Saya ingin taksi. Eu gostaria de um táxi. Eu gostaria de um táxi. Nama saya Anders. Siapa namamu? Meu nome é Anders. Qual o seu nome? Meu nome é Anders. Qual o seu nome? Nama saya Maria. Meu nome é Maria. Meu nome é Maria. Nama keluarga Anda. Seu sobrenome. Seu sobrenome. Apa pekerjaanmu? Qual o seu trabalho? Qual o seu trabalho? Saya seorang fotografer. Sou fotógrafo. Sou fotógrafo. Apa yang kamu pelajari? O que você estuda? O que você estuda? Aku belajar bahasa Inggris. Eu estou estudando inglês. Eu estou estudando inglês. Di mana kamu tinggal? Onde você mora? Onde você mora? Siapa namamu? Qual o seu nome? Qual o seu nome? Nama saya Yana Peterson. Meu nome é Ana Peterson. Meu nome é Ana Peterson. Dari mana asal kamu? De onde você vem? De onde você vem? Saya berasal dari Uppsala tetapi saya tinggal di Stockholm. Eu venho de Uppsala, mas moro em Estocolmo. Eu venho de Uppsala, mas moro em Estocolmo. Apa profesimu? Qual é a sua profissão? Qual é a sua profissão? Saya seorang sopir bis. Eu sou um motorista de ônibus. Eu sou um motorista de ônibus. penguinaudiobook.com
Pelajaran 3. Terima kasih dan selamat tinggal. Obrigado e adeus. Obrigado e adeus. Selamat tinggal. Adeus. Adeus. Bagaimana cuacanya? Como está o tempo? Como está o tempo? Apa yang ingin Anda makan? O que você gostaria de comer? O que você gostaria de comer? Terima kasih banyak. Muito obrigado. Muito obrigado. Terima kasih. Obrigada. Obrigada. Hotel Belman, selamat pagi. Hotel Balmain, bom dia. Hotel Belma. Bom dia. Selamat pagi. Apakah Anda memiliki kamar kosong? Bom dia. Você tem quarto vago? Bom dia. Você tem quarto vago? Untuk satu orang. Para uma pessoa? Para uma pessoa? Ya, untuk satu orang. Sim, para uma pessoa. Sim, para uma pessoa. Untuk hari ini. Para hoje? Para hoje? Tidak, untuk besok. Não, para amanhã. Não, para amanhã. Untuk satu malam. Por uma noite. Por uma noite. Tidak, selama 6 malam. Não, por 6 noites. Não, por 6 noites. Ya, kami memiliki kamar kosong. Sim, temos quarto vago. Sim, temos quarto vago. Oh, itu bagus. Berapa harganya? Oh, isso é ótimo. Quanto isso custa? Oh, isso é ótimo. Quanto isso custa? 100 euro per malam. 100 euros por noite. 100 euros por noite. Apa yang ingin Anda makan? O que você gostaria de comer? O que você gostaria de comer? 2 sanduíche spesial, tolong. 2 sanduíches especiais, por favor. 2 sanduíches especiais, por favor. Dan untuk minum. E para beber? E para beber? Sebuah bir besar dan air, silakan, setelah makan. Uma grande cerveja e água, por favor, depois da refeição. Uma grande cerveja e água, por favor, depois da refeição. Bisakah saya membayar? Posso pagar? Posso pagar? Pasti. Itu akan menjadi 18 euro. Certamente. Isso custará 18 euros. Certamente. Isso custará 18 euros. Terima kasih. Keretanya tertunda, sayangnya. Obrigado. O trem está atrasado, infelizmente. Obrigado. O trem está atrasado, infelizmente. Ya, ada pertandingan sepak bola di Madrid. Sim, há jogo de futebol em Madrid. Sim, há jogo de futebol em Madrid. Ya, saya juga akan ke sana. Kapan kereta akan datang? Sim, também vou lá. Quando o trem chegará? Sim, também vou lá. Quando o trem chegará? Dalam setengah jam. Kapan pertandingan dimulai? Em meia hora. Quando começa a partida? Em meia hora. Quando começa a partida? Saya ingin tiket untuk bepergian. Eu gostaria de uma passagem para viajar. Eu gostaria de uma passagem para viajar. Tiket ke? Bilhete para. Bilhete para. Kereta ke Madrid. O trem para Madrid. O trem para Madrid. Kereta dari Madrid. O trem de Madrid. O trem de Madrid. Kereta dari Madrid ke Paris.
O trem de Madrid para Paris. O trem de Madrid para Paris. Pertama. Primeiro. Primeiro. Kelas utama. Primeira classe. Primeira classe. Kelas kedua. Segunda classe. Segunda classe. Tiket sekali jalan. Bilhete de ida. Bilhete de ida. Tiket pulang pergi. Bilhete de ida e volta. Bilhete de ida e volta. Tidak merokok, tidak merokok. Não fumar, não fumante. Não fumar, não fumante. penguinaudiobook.com Pelajaran 4. Di mana bis ke Munich? Onde está o ônibus para Munique? Onde está o ônibus para Munique? Nomor yang mana? Qual número? Qual número? Kursi yang mana? Qual assento? Qual assento? Kursi nomor 5. Assento número 5. Assento número 5. Tiket reservasi kursi. O bilhete de reserva de assento. O bilhete de reserva de assento. Jadwal, jadwal. O horário, o horário. O horário, o horário. Kereta pertama. O primeiro trem. O primeiro trem. Kereta kedua. O segundo trem. O segundo trem. Kereta berikutnya. O próximo trem. O próximo trem. Kereta terakhir. O último trem. O último trem. Uang. O dinheiro. O dinheiro. Bank. O banco. O banco. Di mana banknya? Onde é o banco? Onde é o banco? Kantor penukaran mata uang. A casa de câmbio. A casa de câmbio. Saya ingin menukar sejumlah uang. Eu gostaria de trocar algum dinheiro. Eu gostaria de trocar algum dinheiro. Untuk membeli. Comprar. Comprar. Saya ingin membeli euro. Eu gostaria de comprar euros. Eu gostaria de comprar euros. Nilai tukar. A taxa de câmbio. A taxa de câmbio. Apa nilai tukar? Bagaimana nilai tukarnya? Qual é a taxa de câmbio? Como está a taxa de câmbio? Qual é a taxa de câmbio? Como está a taxa de câmbio? Saya ingin kamar yang lebih baik. Eu gostaria de quarto melhor. Eu gostaria de quarto melhor. Saya ingin kamar dengan kamar mandi. Eu gostaria de quarto com banheiro. Eu gostaria de quarto com banheiro. Berapa harga barang ini? Quanto custa isso? Quanto custa isso? Sangat mahal. Muito caro. Muito caro. Itu terlalu mahal. É muito caro. É muito caro. Apakah Anda memiliki kamar yang lebih murah? Você tem quarto mais barato. Você tem quarto mais barato. Apakah Anda memiliki kuncinya? Você tem a chave. Você tem a chave. Berhasil. Funciona. Funciona. Tidak bekerja. Não funciona. Não funciona. Kamar mandi rusak. O chuveiro está quebrado. O chuveiro está quebrado. Saya ingin membuat reservasi. Saya ingin memesan kamar. Eu gostaria de fazer uma reserva. Gostaria de reservar quarto. Eu gostaria de fazer uma reserva. Gostaria de reservar quarto.
ke kanan. Para a direita. Para a direita. Ke kiri. Para a esquerda. Para a esquerda. Belok ke kanan, atau pergi ke kanan. Vira à direita, ou vá para a direita. Vire à direita, ou vá para a direita. Belok kiri. Vira à esquerda. Vire à esquerda. Lurus ke depan. Direto em frente. Direto em frente. Sudut. A esquina. A esquina. Sekitar sudut. Ao virar da esquina. Ao virar da esquina. Jalan. A rua. A rua. penguinaudiobook.com Pelajaran 5. Seberang jalan. O outro lado da rua. O outro lado da rua. Ujung jalan. O fim da rua. O fim da rua. Sampai ke bank. Até ao banco. Até o banco. Sampai ke sudut. Até a esquina. Até a esquina. Ke ujung jalan. Até ao fim da rua. Até o fim da rua. Untuk berapa orang? Para quantas pessoas? Para quantas pessoas? Saya ingin meja untuk 2 orang. Eu gostaria de uma mesa para 2. Eu gostaria de uma mesa para 2. Saya ingin meja ini. Eu gostaria desta mesa. Eu gostaria desta mesa. Saya ingin yang di sana. Eu gostaria daquele ali. Eu gostaria daquele ali. Meja lain. Outra mesa. Outra mesa. Apakah Anda punya meja lain? Você tem outra mesa. Você tem outra mesa. Jendela. A janela. A janela. Di dekat jendela, atau di dekat jendela. Perto da janela. Ou perto da janela. Perto da janela, ou perto da janela. Silahkan menunya. O menu, por favor. O menu, por favor. Tolong tagihannya. A conta, por favor. A conta, por favor. Termasuk. Incluído. Incluído. Apakah sudah termasuk layanan? O serviço está incluído. O serviço está incluído. Saya ingin membayar, tolong. Eu gostaria de pagar, por favor. Eu gostaria de pagar, por favor. 2 kopi, tolong. 2 cafés, por favor. 2 cafés, por favor. Apakah kamu mau makanan penutup? Você gostaria de uma sobremesa? Você gostaria de uma sobremesa? Berapa biaya ini? Quanto custa isso? Quanto custa isso? Saya ingin sesuatu yang lebih murah. Eu gostaria de algo mais barato. Eu gostaria de algo mais barato. Saya ingin sesuatu seperti ini. Eu gostaria de algo assim. Eu gostaria de algo assim. Saya mencari. Estou à procura de. Estou à procura de. Tidak, tidak seperti itu. Não, assim não. Não, assim não. Terima kasih banyak. Muito obrigado. Muito obrigado. Terima kasih kembali. De nada. De nada. Tahun ini, Este ano. Este ano. tahun depan, Próximo ano. Próximo ano. tahun lalu, Ano passado. Ano passado. dalam 2 hari, Em 2 dias. Em 2 dias. dalam 2 hari,
Em 2 dias. Em 2 dias. 2 hari yang lalu. 2 dias atrás. 2 dias atrás. 2 kali. 2 vezes. 2 vezes. 3 kali. 3 vezes. 3 vezes. Sekali lagi. Mais uma vez. Mais uma vez. Lagi. Novamente. Novamente. Tepat waktu. Na hora. Na hora. penguinaudiobook.com Pelajaran 6. Seberapa terlambat? Quão atrasado é? Quão atrasado é? Jam 8. 0.33333. 0.33333. Sekarang jam 1. É 1 hora. É 1 hora. Ini jam 8. São 8 horas. São 8 horas. Jam 8:04. 8h15. 8h15. 8 jam 15 menit. 8 horas e 15 minutos. 8 horas e 15 minutos. Setengah 8, setengah 9. 8h30. 9h30. 8h30. 9h30. Seperempat sampai 9. 15 para as 9. 15 para as 9. 8 jam 50 menit. 8 horas e 50 minutos. 8 horas e 50 minutos. 10 menit menuju 9. 10 minutos para as 9. 10 minutos para as 9. Jam pukul 8 pagi. 8 horas da manhã. 8 horas da manhã. Jam pukul 4 sore. 4 horas da tarde. 4 horas da tarde. Jam pukul 8 malam. 8 horas da noite. 8 horas da noite. Who? Quem? Quem? Siapa ini? Quem é esse? Quem é esse? Apa? Que? Que? Apa itu? O que é isso? O que é isso? Apa ini? Apa itu? O que é isto? O que é aquilo? O que é isto? Ou o que é aquilo? Apa itu di sana? O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Apa katamu? Atau, tolong. O que você disse? Ou, como, por favor. O que você disse? Ou, como, por favor. Apa katamu? Apa yang Anda katakan? O que você disse? Ou que você estava dizendo? O que você disse? Ou o que você estava dizendo? Kapan? Quando? Quando? Kapan kereta berangkat? Quando o trem parte. Quando o trem parte. Di mana? Onde é? Onde? Di mana kereta bawah tanah? Onde é o metrô? Onde é o metrô? Yang. Qual? Qual? Bis mana yang berangkat ke Hambur? Qual ônibus viaja para Hamburgo? Qual ônibus viaja para Hamburgo? Mengapa? Por quê? Por quê? Mengapa tidak? Por que não? Por que não? Bagaimana? Como? Como? Bagaimana kabarmu? Bagaimana keadaannya? Como tá indo? Como vão as coisas? Como tá indo? Como vão as coisas? Apa kabar? Como você está? Como você está? Berapa harganya? Quantos? Quantos?
Berapa banyak? Quantos? Quantos? Berapa kilometer? Quantos quilômetros? Quantos quilômetros? Berapa jauh? Quão longe? Quão longe? Apa kau mau? Você quer? Você quer? Apakah Anda ingin? Gostaria. Gostaria. penguinaudiobook.com Pelajaran 7. Saya berbicara bahasa Jerman. Eu falo alemão. Eu falo alemão. Saya tidak berbicara bahasa Spanyol. Não falo espanhol. Não falo espanhol. Apa kamu berbicara bahasa Spanyol? Você falar espanhol. Você falar espanhol. Sedikit. Pouco. Pouco. Dari sini ke sana. Daqui para lá. Daqui para lá. Di stasiun kereta api. Na estação ferroviária. Na estação ferroviária. Di peron. Na plataforma. Na plataforma. Di kereta api. No trem. No trem. Saya sedang belajar. Saya sedang belajar. Estou estudando. Estou aprendendo. Estou estudando. Estou aprendendo. Saya belajar. Saya mengambil jurusan. Eu estudo. Estou me formando em. Eu estudo. Estou me formando em. Aku pergi. Saya pergi. Eu estou indo. Estou indo embora. Eu estou indo. Estou indo embora. Berhenti. Pare. Pare. Berhenti di sini. Para aqui. Para aqui. Tidak apa-apa. Tudo bem. Tudo bem. Saya bisa. Saya bisa. Eu posso. Sou capaz de. Eu posso. Sou capaz de. Bisakah saya? Eu posso. Eu posso. Bolehkah saya? Posso. Posso. Apakah saya boleh? Posso ter. Posso ter. Disebut. Ser chamado. Ser chamado. Nama saya dipanggil. Meu nome é. Eu sou chamado. Meu nome é. Eu sou chamado. Dari negara mana? De qual país? De qual país? Dari negara mana Anda berasal? De qual país você vem? De qual país você vem? Saya datang. Eu venho. Eu venho. Saya berasal dari Amerika Serikat. Eu venho dos Estados Unidos. Eu venho dos Estados Unidos. Ada, itu memberi. Tem, dá. Tem, dá. Ada, itu memberi. Houve, foi dando. Houve, foi dando. Aku cinta. Eu amo. Eu amo. Saya suka. Eu gosto. Eu gosto. Apakah Anda suka? Você gosta. Você gosta. Permisi. Com licença. Com licença. Maaf. Perdão. Perdão. Saya sudah. Eu tenho. Eu tenho. Tentu saja. É claro. É claro. Tentu. Certamente. Certamente. Apakah Anda memiliki menu bahasa Inggris? Você tem um menu em inglês. Você tem um menu em inglês. Ayo pergi.
Vamos. Vamos. Bagaimana seseorang mengatakan? Como é que se diz? Como é que se diz? Perhatian. Atenção. Atenção. penguinaudiobook.com. Pelajaran 8. Tolong ulangi itu. Repita, por favor. Repita, por favor. Saya ingin. Eu quero. Eu quero. Saya tidak mau. Eu não quero. Eu não quero. Saya tidak mau pergi. Eu não quero ir. Eu não quero ir. Saya tidak ingin buku. Saya tidak ingin buku. Eu não quero um livro. Eu não quero nenhum livro. Eu não quero um livro. Eu não quero nenhum livro. Saya ingin. Eu gostaria. Eu gostaria. Saya tidak akan suka. Eu não gostaria. Eu não gostaria. Saya tidak ingin bepergian. Eu não gostaria de viajar. Eu não gostaria de viajar. Saya tidak ingin makanan penutup. Eu não gostaria de sobremesa. Eu não gostaria de sobremesa. Saya sudah. Eu tenho. Eu tenho. Saya tidak punya, atau saya tidak punya. Eu não tenho. Ou, eu não tenho. Eu não tenho. Ou, eu não tenho. Dia. Isto é. Isto é. Bukan itu. Não é. Não é. Kamu punya. Você tem. Você tem. Anda tidak memiliki, atau Anda tidak memiliki. Você não tem. Ou, você não tem. Você não tem. Ou, você não tem. Aku tahu. Eu sei. Eu sei. Saya tidak tahu. Não sei. Não sei. Saya mengerti. Compreendo. Compreendo. Saya tidak mengerti. Não entendo. Não entendo. Aku berbicara bahasa Inggris. Falo inglês. Falo inglês. Saya tidak berbicara bahasa Spanyol. Eu não falo espanhol. Eu não falo espanhol. Saya suka. Eu gosto. Eu gosto. Saya tidak suka. Eu não gosto. Eu não gosto. Ada. Ah. Há. Tidak ada. Não há. Não há. Salon kecantikan. O salão de beleza. O salão de beleza. Dia besar. Ele é grande. Ele é grande. Apakah dia besar? Ele é grande. Ele é grande. Apakah itu besar? É grande. É grande. Anda punya mobil. Você tem carro. Você tem carro. Apakah kamu mempunyai mobil? Você tem carro. Você tem carro. Keretanya ada di stasiun. O trem está na estação. O trem está na estação. Apakah kereta di stasiun? O trem está na estação. O trem está na estação. Kamu mengerti. Você entende. Você entende. Apakah kamu mengerti? Você entende. Você entende. Ini terlalu besar. É muito grande. É muito grande. Apakah itu terlalu besar? É muito grande. É muito grande. Ada.
A. A. penguinaudiobook.com. Pelajaran 9. Apakah jauh dari sini? É longe daqui. É longe daqui. Kamu ingin. Você quer. Você quer. Apa kau mau? Você quer. Você quer. Dia. Isto é. Isto é. Apakah itu? É isso. É isso. Apa itu? O que é isso? O que é isso? Ada kamar dengan shower. Há quarto com chuveiro. Há quarto com chuveiro. Apakah ada kamar dengan shower? Existe quarto com chuveiro. Existe quarto com chuveiro. Aku harus. Eu devo. Eu tenho que. Eu devo. Eu tenho que. Saya harus membeli. Eu preciso comprar. Eu preciso comprar. Saya harus membeli tiket untuk bepergian. Preciso comprar uma passagem para viajar. Preciso comprar uma passagem para viajar. Saya harus. Eu deveria. Eu deveria. Berapa usiamu? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Di mana kamu tinggal? Onde você mora? Onde você mora? Perlihatkan pada saya, tunjukkan itu padaku. Mostre-me. 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 Pelan-pelan. Desacelerar. Desacelerar. Saya ingin pergi. Eu quero ir. Eu quero ir. Apakah Anda memiliki sesuatu yang lain? Você tem mais alguma coisa? Você tem mais alguma coisa? Kebalikan dari besar. O oposto de grande é. O oposto de grande. Saya tidak tahu kata itu. Eu não sei a palavra. Eu não sei a palavra. Itu berarti. Que significa? Que significa? Apa itu berarti? Isso significa. Isso significa. Apa artinya? O que isso significa? O que isso significa? Apa itu yang disebut? Bagaimana itu disebut? Como isso é chamado? Como isso é chamado? Como isso é chamado? Como isso é chamado? Bagaimana seseorang mengatakan tolong dalam bahasa Jerman? Como se diz por favor em alemão? Como se diz por favor em alemão? Saya butuh. Eu preciso de. Eu preciso de. Di mana koper Michael? Onde está a mala do Michael? Onde está a mala do Michael? Sangat baik. Muito bem. Muito bem. Tentu saja, itu sudah jelas. É claro. Está claro. É claro, está claro. Oke. Ok. Ok. Oke, tidak masalah. Ok. Sem problemas. Ok. Sem problemas. Tidak buruk. Nada mal. Nada mal. Itu tidak buruk. Não é ruim. Não é ruim. Ini baik. É bom. É bom. Saya lapar. Estou com fome. Estou com fome. Aku haus. Estou com sede. Estou com sede. Saya panas. Eu sou gata. Eu sou gata. Saya dingin. Saya flu. Estou com frio. Estou com frio.
penguinaudiobook.com. Pelajaran 10. Saya lelah. Estou cansado. Estou cansado. Ini cuaca yang bagus, ini cuaca yang indah. Está bom tempo. O tempo está lindo. Está bom tempo, o tempo está lindo. Ini dingin, Está frio. Está frio. ini hangat. É quentinho. É quentinho. Itu keren, É legal. É legal. itu cerah. Está ensolarado. Está ensolarado. Ini berangin. Está ventando. Está ventando. Permisi, tolong, kapan kereta berikutnya ke Madrid berangkat? Com licença. Por favor, quando sai o próximo trem para Madrid? Com licença, por favor, quando sai o próximo trem para Madrid? Kereta berangkat dalam 10 menit. O trem parte em 10 minutos. O trem parte em 10 minutos. Ia berangkat pukul 10 pagi. Ele sai às 10 horas da manhã. Ele sai às 10 horas da manhã. Berapa harga tiketnya? Quanto custa bilhete? Quanto custa bilhete? Kelas pertama atau kedua? Primeira ou segunda aula? Primeira ou segunda aula? Kelas 2, silakan. Segunda aula, por favor. Segunda aula, por favor. Ini 200 euro, itu menghasilkan 200 euro. São 200 euros. Isso prefaz 200 euros. São 200 euros. Isso perfaz 200 euros. Besok jam 10 pagi, atau dia ingin tiket kereta api ke Paris. Amanhã às 10 da manhã. Ou, ele gostaria de uma passagem de trem para Paris. Amanhã às 10 da manhã. Ou, ele gostaria de uma passagem de trem para Paris. Permisi, tolong, di mana bis ke pantai, atau dari mana berangkat bis ke pantai? Com licença. Por favor, onde está o ônibus para a praia? Ou, de onde sai o ônibus para a praia? Com licença, por favor, onde está o ônibus para a praia? Ou, de onde sai o ônibus para a praia? Di sana, di sebelah kiri. Ali, à esquerda. Ali, à esquerda. Yang mana? Ada banyak. Qual deles? Existem muitos. Qual deles? Existem muitos. Itu nomor 5. É o número 5. É o número 5. Terima kasih banyak. Muito obrigado. Muito obrigado. Apakah bis ini pergi ke pantai? Esse ônibus vai para a praia. Esse ônibus vai para a praia. Tidak. Nomor 5 pergi ke pantai. Não, o número 5 vai para a praia. Não, o número 5 vai para a praia. Jam berapa bis terakhir ke pantai berangkat? A que horas sai o último ônibus para a praia? A que horas sai o último ônibus para a praia? Bis terakhir berangkat pukul 5.20. O último ônibus sai às 5h20. O último ônibus sai às 5h20. Permisi, tolong, di mana bank terdekat? Com licença, por favor, onde fica o banco mais próximo? Com licença, por favor, onde fica o banco mais próximo? Apa yang kamu butuhkan? O que você precisa? O que você precisa? Saya ingin menukar uang.
Eu gostaria de trocar algum dinheiro. Eu gostaria de trocar algum dinheiro. Ada bank di seberang jalan, di sebelah kanan. Tem um banco do outro lado da rua, do lado direito. Tem um banco do outro lado da rua, do lado direito. Berapa nilai tukar hari ini? Qual é a taxa de câmbio hoje? Qual é a taxa de câmbio hoje? Ini $1 dan 22 sen per euro. É $1,22 por euro. É $1,22 por euro. Saya ingin membeli euro. Eu gostaria de comprar euros. Eu gostaria de comprar euros. Berapa banyak? Quantos? Quantos? Saya ingin menukar $100. Eu gostaria de trocar $100. Eu gostaria de trocar $100. Saya juga ingin beberapa koin, silakan. Também gostaria de algumas moedas, por favor. Também gostaria de algumas moedas, por favor. Anda di sana. Aí está você. Aí está você. Terima kasih banyak. Muito obrigado. Muito obrigado. Permisi, tolong, apakah Anda masih memiliki kamar untuk disewa? Permisi, tolong, apakah Anda masih memiliki kamar kosong? Com licença, por favor, você ainda tem quartos para alugar? Com licença, por favor, você ainda tem quartos livres? Com licença, por favor, você ainda tem quartos para alugar? Com licença, por favor, você ainda tem quartos livres? Ya, tentu saja. Sim, claro. Sim, claro.